Jogos Olímpicos Tóquio 2020, sendo realizado em 2021, ciclismo de pista, a Itália conquista a medalha de ouro na perseguição por time nos Jogos Olímpicos. Não, eu não gosto de clickbait, esse vídeo não é para falar de forma detalhada sobre o que aconteceu na prova, os detalhes, os atletas e etc. É para justificar a preocupação com os ganhos marginais, porque no ciclismo de pista é a maior expressão do quanto importantes são os ganhos marginais no ciclismo de pista. Consequentemente, a gente escuta esse termo no ciclismo de estrada, que continua sendo importante, no mountain bike, que continua sendo importante, talvez o impacto seja menos visível, mas no ciclismo de pista, quando a gente começa a ter, por exemplo, 30 atletas dentro do mesmo segundo, com diferença de décimos, centésimos, milésimos de segundo, mas você imagina você participar de uma competição onde 30 ciclistas, nacionalidades diferentes, culturas diferentes sobre treinamento, alimentação, equipamento diferente, investimento diferente, todos esses 30 atletas dentro do mesmo segundo. Ou seja, a diferença entre medalha de ouro, prata e bronze e o 30º colocado é menos de um segundo. Isso faz com que esses caras eles tenham que lidar constantemente ao longo de 4 anos. Tudo faz diferença. O pelinho do dedo faz diferença, a sobrancelha faz diferença. Imagina então o parafuso da bike, o pelinho do pneu, a bicicleta como um todo. É para falar sobre isso. Quem foram os caras que começaram, eu estou falando isso de forma intuitiva, não de forma oficial histórica, mas de qualquer forma eu acho que serve como referência. Quem foram os caras que começaram pelo menos verbalizar ou trabalhar de forma estruturada com ganhos marginais? Os ingleses. Principalmente durante a preparação para os Jogos Olímpicos de Londres. Foi o momento onde eles fizeram várias adequações no sistema de treino, dando importância mais para a recuperação do que... Não é dando mais importância, mas hipervalorizando a recuperação e sendo a recuperação o ponto de partida para a sessão de treino. Porque o que acontecia antes era, você coloca um cara para treinar, arranca tudo dele e reza para o cara recuperar ou faz o possível para recuperar. Eles mudaram esse conceito e eles começaram a controlar as variáveis de treino para determinar qual seria a carga de treino baseada na capacidade de recuperação. E isso funcionou muito bem, tanto funcionou que praticamente todas as estratégias de treinamento modernas, ou de pelo menos de quem tenta se manter atualizado, é muito mais baseado em variáveis de recuperação para adequar a carga de treino. Outro aspecto foram os ganhos marginais. E por que os ganhos marginais surgiram do ciclismo de pista para outras modalidades? Porque no ciclismo de pista, como eu disse no começo do vídeo, a diferença entre os atletas é muito pequena. Isso quer dizer que qualquer detalhe não pode passar batido. Isso fez com que eles criassem historicamente há muito tempo uma relação bem próxima com a Lotus, que é a empresa automobilística que tem um know-how. Eles sempre tiveram um know-how com a aerodinâmica, mas eles não sabiam exatamente o que era uma bicicleta e o quanto importante era uma aerodinâmica. Então foram várias pessoas, várias peças que se uniram para entender como que eles poderiam fazer bicicletas mais eficientes. E isso fez com que a Lotus, com o time britânico, com que eles desenvolvessem várias bicicletas, começando com o Borderman, que foi um super medalhista, com que eles desenvolvessem várias bicicletas históricas e talvez o último capítulo até o momento dessa história vitoriosa, essa bicicleta da Lotus que vocês estão vendo na imagem. Qual que é a minha sugestão em relação a essa bicicleta? Eu acho que essa bicicleta, ela é a primeira bicicleta na história que ela não se preocupa exclusivamente em oferecer menos arrasto. Porque se nós olharmos a relação arrasto do ciclista e da bicicleta, o ciclista continua sendo 90, 95, 96, 97% do arrasto aerodinâmico.
e a bicicleta continua tendo uma participação muito pequena. Só que o ciclista ele não consegue mudar muito, né, a morfologia dele. Mas a bicicleta eles conseguem. Então, como é um ganho marginal, muda o que puder da bicicleta. Mas essa bicicleta tem algo curioso e é apenas uma observação, uma sugestão olhando o desenho da bicicleta. Talvez seja a primeira bicicleta que tente colaborar e orientar o fluxo de ar para minimizar a turbulência que é gerada pelo movimento da perna, que é a parte mais móvel do corpo. Então tem um corpo, tem uma área frontal gigantesca, além da área frontal, que gera arrasto, tem a turbulência causada por movimento, que gera mais arrasto ainda. Então se vocês olharem o garfo e o triângulo traseiro, parece que são duas asas que tentam orientar essa turbulência do fluxo do movimento da perna. É uma sugestão por observação. Se tiver algum engenheiro, alguém com conhecimento profundo em aerodinâmica, por favor, dê a sugestão se isso faz sentido. Talvez essa imagem mostre um pouco mais sobre isso. Se vocês observarem, o garfo ele fica numa posição aonde ele é aberto o suficiente para conseguir orientar o fluxo de ar mais ou menos na linha do movimento da perna. Assim como o triângulo traseiro, dá para ver ali no meio da perna dele, tá vendo que abre uma asinha? Então o fluxo entra pelo garfo, ele é mais ou menos controlado, tem o fluxo, a turbulência causada pelo movimento da perna e tem a orientação dessa turbulência quando ele passa da perna para trás e vai para a asinha do triângulo traseiro. É a minha sugestão. E eu acho que de alguma forma faz sentido. Em relação à diferença de tempo, por que os ganhos marginais são importantes? Essa é a classificação, o tempo dos atletas que participaram do sprint masculino, 200 metros. Do primeiro ao 10º, eles estão dentro do mesmo segundo, com diferença de centésimos, de décimos de segundo. Então 9.2, 9.2, 9.3 décimos, 9.4 décimos. Só que isso não são 10 atletas dentro do mesmo segundo. São 20 atletas. Não são só 20 atletas. São 30 atletas. O atleta mais lento, ele fez 9 segundos, 9 décimos ou 9 segundos, 966 milésimos de segundo. O 30º, o primeiro fez 9.2, então é 9.2 e 9.9. É a diferença entre o primeiro e o 30º. É uma diferença, são 30 atletas dentro de 7 décimos de segundo. É muito louco. Você imaginar o cara se preparando, treinando e etc. por 4 anos e ele saber que a decisão, que a classificação dele vai ser definida, que dentro de 7 décimos de segundo é a diferença entre medalha de ouro e 30º lugar, ou seja, não é que ele não pode errar a estratégia, não é que ele não pode errar uma troca de marcha, um posicionamento. Ele não pode errar nada, absolutamente nada. Ele não pode errar a posição do dedão dele, né? Na hora que ele escuta o tiro de largada, dependendo do tempo de reação dele, ele já sabe se ele é medalha de ouro ou se ele é o 30º lugar. É muito louco. Por isso que a gente não entende por que os atletas profissionais de determinados esportes, eles tendem a pirar. Porque você imagina a pressão do cara de nunca poder errar. Nunca poder errar nada, não tem tempo para corrigir. Isso é muito louco. Então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para falar um pouco dos ganhos marginais. Essas são algumas imagens do sprint, continua sendo do sprint. Daí tem a bicicleta da Lotus na frente e a bicicleta Koga atrás. Então são dois desenhos completamente distintos. O da Koga tem, que é a da bicicleta do holandês, tem um desenho um pouco mais tradicional do que a gente está acostumado. Talvez a grande diferença seja o avanço do guidão conectado direto com o top tube, como se fosse uma linha só, para criar menos área de atrito. E em compensação, a bike da Lotus é uma bike completamente distinta,
com mais área, eu acho que com mais orientação do fluxo de ar. Essa é o Quirin feminino, a mesma coisa se vocês olharem da primeira à sexta colocada. Elas estão dentro da primeira à quinta, elas estão dentro do mesmo segundo, com diferença de 1, 2 décimos de segundo. Da primeira para a segunda colocada, 75 centésimos de segundo. Então, o que são 75 centésimos de segundo? Absolutamente nada. Diferente do que geralmente acontece no sprint, por exemplo, no ciclismo de estrada, né? Onde ocasionalmente, ou talvez com uma frequência não tão rara assim, você vê o sprint definido por 1 milésimo de segundo, né? Só que isso é um evento dentro de uma grande volta, por exemplo. E no ciclismo de pista é uma rotina. Todo dia vai acontecer essa diferença. O cara tá acostumado, sempre vai ser a diferença desse pequeno detalhe. Aqui é só uma foto, eu acho, se eu não me engano, era o dinamarquês que teve uma movimentação, daí o chinês reclamou. Eu tirei essa foto muito mais para mostrar que a China parece o Jaspion ou qualquer um. Puta sacanagem. Enfim, parece aqueles eu não gosto de chamar aquilo de super-herói, aqueles personagens. Changeman, Jaspion, e daí chegou no momento que talvez é o título do vídeo, eu nem sei qual que vai ser o título do vídeo, que é o Perseguição 4 atletas, lembrando que o que conta é o tempo do terceiro atleta, são 4 quilômetros. Essa era a disputa pelo bronze da Nova Zelândia com a Austrália. A Austrália já tinha acontecido aquele lance do guidão, que quebrou, e etc. O que aconteceu com o ciclista da Nova Zelândia, ou foi da Austrália? Com o ciclista da Nova Zelândia, o terceiro ciclista, ou na verdade, não é o terceiro ciclista, um ciclista tocou na roda do outro, caiu, e foi bem na hora do revezamento, e o terceiro ciclista que iria contar o tempo perdeu a roda dos dois que estavam na frente. Então, eles perderam completamente a chance da medalha de bronze. A Austrália conquistou a medalha de bronze. A grande expectativa era em relação à medalha de ouro, que seria disputada entre os italianos, incluindo, é claro, o Filippo Ganna e a Dinamarca. Olha que engraçado como o ciclismo pelo menos a percepção que eu tenho associado ao público brasileiro, ou talvez eu esteja mal informado. Mas o Filippo Ganna, pelo sucesso dele no ciclismo, pelo recente sucesso no ciclismo de estrada, isso fez com que naturalmente várias pessoas pelo menos identificassem de alguém para torcer de alguma forma especial, que era o Filippo Ganna, que foi o Filippo Ganna. Então, Dinamarca e Itália, uma grande pressão em relação à Itália. Eu acho que os dinamarqueses eles eram os favoritos, eles só não eram mais favoritos por conta do favoritismo do Filippo Ganna, só que conta o terceiro tempo. Então existia uma dúvida em relação ao quanto eles conseguiriam se sincronizar, e também a gente precisa levar em consideração, o Filippo Ganna ele passou a destinar boa parte do tempo dele ao ciclismo de estrada, e o ciclismo de pista é extremamente específico. Então como que seria ele no ciclismo de pista nesse momento? Não desapontou. Durante boa parte não. Nas duas últimas voltas, são 4 km, 2.850 metros, a Dinamarca virou, porque até então era a Itália que manteve a ponta por 2,5 km, mais de 2,5 km, e subitamente a Dinamarca que estava para trás colocou uma vantagem que chegou a ser de meio segundo. Como eu mostrei, meio segundo no ciclismo de pista é praticamente medalha garantida. Eles mantiveram essa vantagem, como vocês podem ver, esse é exatamente o momento que eles contam o tempo, cada equipe num extremo da pista. E daí a Dinamarca tinha a vantagem com 3.750, ou seja, faltava uma volta. Uma volta para esses caras, na velocidade que eles estão,
com uma diferença de tempo grande dessa, era praticamente medalha garantida para a Dinamarca, medalha de ouro. Só que por incrível que pareça, em 250 metros, meu, olha o que os caras fizeram. Os caras reverteram da Itália, tá vendo? Dá pra ver, tem a linha de chegada, os dinamarqueses não cruzaram, não passaram pela linha ainda, e os italianos já passaram todos pela linha de chegada. Isso, obviamente, deu a medalha de ouro para a Itália, como vocês podem perceber, uma diferença de 130, 160, talvez, vou fazer de conta, de cabeça, 169, é isso? 169 milésimos de segundo é a diferença entre a medalha de ouro e o recorde mundial e a Dinamarca. Ou seja, os caras estão acostumados. Dá a impressão que a Dinamarca o cara não vai dormir, porque a diferença é muito pequena, mas eles estão acostumados com essa diferença minúscula. Então, essa é toda a manifestação, a felicidade: Itália, Dinamarca, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Alemanha, os ingleses ficaram na 7ª colocação e os suíços. E esse é o pódio para mostrar, olha a diferença da Itália, da configuração dos atletas, que é totalmente não uniforme, do que da Austrália e da Dinamarca, que são os atletas que geralmente têm a mesma característica, a mesma potência, justamente para conseguir trabalhar em equipe. A Itália tem 2 caras super altos, talvez mais potentes, maiores e etc., e 2 atletas menores. E mesmo assim eles conseguiram fazer um mix ali para ser a equipe vitoriosa. Daí na sequência continuou a eliminatória para o sprint masculino, e daí esse foi um tombo que é algo que acontece de forma super frequente no ciclismo de pista, o que é algo definitivamente dolorido e ossos do ofício ou ralados do ofício, que é algo que a gente quer que nunca aconteça, mas acontece. Então, esse foi um bate-papo sobre ganhos marginais, espero que vocês tenham gostado, e é isso. Por favor, colaborem com as informações técnicas e de bastidores que vocês sempre têm. Abraço, tchau!